Mas, amados, infelizmente, está acontecendo aqui alguma coisa entre nós que não está ficando bem. É o porte dos nossos pastores. Meus amados, alguns, eu creio que até um desrespeito à igreja, a sua apresentação diante da igreja. E olhem, meus irmãos, estão apanhando aí um costume que nunca foi nosso. Eu acredito que não deve contar, não sendo nosso, porque é bíblico. Depois mostrar na Bíblia, é a questão da barba. Nós temos muitos pastores chegam aqui, parece um pessoal que vem lá daquele lugar do plano, daquele pessoal lá. Mas, irmãos, eu vou ler aqui, Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, algumas pessoas me pediram para me posicionar relacionado a esse pronunciamento do presidente da Assembleia de Deus lá do Belém, né, pastor José Wellington Bezerra da Costa, falando sobre os obreiros com barba. E na posição do pastor José Wellington, representando a Assembleia de Deus como convenção, a CGADB, ele está informando que alguns pastores estão se relaxando no tocante a esse costume, esta norma da igreja, que, por sua vez, proíbe os pastores de usarem barba. Então, no caso aí específico, a fala do pastor José Wellington está dizendo que usar barba é um costume mundano, é um costume do mundo, ok? E é justamente em cima dessa fala do pastor José Wellington que a gente vai tecer aqui os nossos comentários. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Então, bem, essa matéria rodou aí a internet, a gente fez até uma live falando sobre isso aqui, mas eu queria fazer esse vídeo específico para dar uma resposta mais contundente, objetiva e específica a essa fala do pastor José Wellington, tá bom? Antes de tudo, a gente vai analisar a fala dele e depois eu vou trazer aqui as minhas considerações no que ele falou. Vamos lá. Mas que não está ficando bem. É o porte dos nossos pastores. Meus amados, alguns, eu creio que até um desrespeito à igreja, a sua apresentação diante da igreja. E olhem, meus irmãos, estão apanhando aí um costume que nunca foi nosso. Eu acredito que não deve contar, não sendo nosso, porque é bíblico. Depois mostrar na Bíblia, é a questão da barba. Nós temos muitos pastores que chegam aqui, parece um pessoal que vem lá daquele lugar do plano, daquele pessoal lá. Mas, irmãos, eu vou ler aqui, eu vou pedir para o irmãos, lê aí na Bíblia, por favor, Isaías 7:20 e depois me leia Ezequiel 5:1, por favor. Isaías 7:20. Sim. Naquele dia raspar-se-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos da barba que contém sobre a pele. Ezequiel 5:1. Ezequiel 5:1. Ezequiel 5:1. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como uma navalha de barbeiro, e a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Meus irmãos, Nazireu já foi lá no passado. Nós não temos aqui nenhum nazireado.
Isso aí ele está se referindo a pessoas que estão com cabelo grande, né? Obreiros com cabelo grande. Ele usou 2 textos aí do Velho Testamento para tentar justificar a norma, a regra, o costume de não usar barba, com o texto do Velho Testamento que está relacionado com a humilhação dos judeus. Quer humilhar um judeu nos dias proféticos, nos dias dos profetas, raspava-lhe a cabeça e tirava-lhe a barba. Deus queria dar um exemplo ao povo judeu daquela época, nesse texto específico, os 2 textos que ele usou. Deus está humilhando a nação de Israel dessa forma. É uma forma de humilhar os judeus na sua prepotência, raspando-lhe a cabeça e tirando-lhe a barba, que é um sinal de masculinidade, principalmente para o povo judeu. Aí o que acontece? Ele está usando só uma parte do texto. Se é para fazer isso, cumprir de forma literal o texto que ele está citando, então tem que raspar a cabeça também, irmão. Porque o texto está falando de raspar a cabeça e a barba juntamente com ela. É impressionante, né? Eles tentam justificar o injustificável usando textos isolados do Velho Testamento, que são textos relacionados culturalmente com os judeus, de forma temporal. Aí vem tirar esses textos isolados para tentar aplicar na igreja, sustentando sua cultura, sustentando. Nós temos regras, temos normas aqui, temos costumes. Então eles isolam o texto para sustentar os costumes que muitas vezes eles não conseguem cumprir. Lamentável isso. E o resultado é que nós estamos vendo pastor subindo no púlpito com a barba grande. O que é que está doente? Arrancou o dente? O que é que foi? Irmãos, outra coisa mais. Eu queria pedir aos irmãos, por favor, nós não podemos acompanhar os costumes do povo que está no mundo. Veja, então, na fala dele, usar barba é um costume do povo que está no mundo. Então, o pessoal tradicional, não pentecostal, que tem costume de usar barba, não é isso? O Augusto Nicodemos e outros pastores que a gente tem aí no universo tradicional reformado, estão usando o costume do mundo, segundo a fala do cidadão aqui. Lamentável essa fala, irmão. Eu acredito que essa fala aí foi infeliz, viu? Para sustentar, né, seus costumes, suas tradições, suas regras, suas normas, eles passam por cima de tudo e de todos, até quem usa. Então, os pastores tradicionais que usam barba, na mentalidade pentecostal, estão se associando com o mundo. Jesus nos chamou para uma coisa melhor. Paulo diz que nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. O pastor sobe no púlpito, irmãos, já não tão bem vestido, sem gravata, e olha, bom, devo ficar por aqui. Mas chega lá barbudo. Não vamos mais aceitar barba aqui entre nós, por favor. Olha aqui, olha que coisa bonita aí. Alguns poucos têm barba, por favor. Não está faltando gilete, não está muito caro. Compre ou vá no barbeiro, contanto que tire a sua barba e se apresente à igreja bem direitinho. Paulo disse: convém nos apresentar como obreiro de quem não tem se envergonhar, não é? Então, por favor, corta a barba, não permita que os seus cooperadores também sejam barbudos, por favor. Tem muito maestro de coral, tem muito maestro de orquestra. Irmãos, acaba tu chega barbudo, por favor. Não é costume da Assembleia de Deus. Não estou dizendo doutrina, não é costume nosso, irmãos, trabalhar com pessoas com barba. Por favor, fica isso guardado no coração de vocês. Agora o resto é com vocês. Meu Deus do céu, um dia desse, lá na Paraíba, o José Carlos de Lima disse a mesma coisa. Olha para aí, ó. Os irmãos, pelo amor de Deus, sim, mantenham os vossos cabelos do jeito que está. A mesma coisa, os Há cabelos. uma outra coisa que eu vou pedir, não deixe a barba crescer, não. Não deixa a barba. Porque vocês não estão vendo os pastores de barba. É o quê, rapaz? Aqui não tem nenhum Bin Laden. Bin Laden
Não funciona. Não tem nenhum. Não tem nenhum Arafat. Irmãos, olha, eu nunca vi. Eu sou crente desde o tempo do pastor Antônio Petronilo dos Santos. Eu nunca vi aquele homem de barbicha. Nunca vi aquele homem de costeleta. Eu nunca vi aquele homem. Nunca vi. Depois eu passei pelo pastor Antônio Fernando da Chaga. Nunca vi aquele homem de barbicha, de costeleta. Nunca. Barba grande. Nunca vi. Nunca vi. Então, irmão, vamos. O modelo. Não somos nós aqui, ó. O modelo somos nós. O modelo são as pessoas humanas. Eu achava que ele ia dar referências bíblicas no processo, mas não. Ele está trazendo a questão cultural assembleiana, os costumes da Assembleia, as tradições da Assembleia. E muitas delas, irmãos, com o mesmo peso e igualdade das Escrituras na questão doutrinária. E muitos usos e costumes na Assembleia de Deus são doutrinários. Doutrinários, inclusive essa questão litúrgica do uso da barba. Não vamos entrar por esse caminho, essa canoa furada. Eu estou vendo rapaz na igreja, tudo de barbicha, barbudo. Que coisa horrorosa. Isso está fora. Vamos acabar com isso, vamos andar direitinho, como quem vai para Jerusalém. Então, assim, usar a barba não pode, mas pode usar o bigode. Não é isso? O bigode pode, a barba não. Mas que contradição é essa? Que o bigode é justamente um acréscimo da barba que está embaixo. Todos dois fazem parte do rosto e é uma coisa só. Quer dizer, não pode usar a barba, mas pode usar o bigode. É uma contradição, não é uma contradição, irmãos. É muita contradição. Esse povo é muito contradizente. Não pode usar a barba. Antigamente, na Assembleia de Deus, havia uma norma na Assembleia de Deus de não se envolver com a política. Isso era regra em muitas convenções do passado. Não se envolver com a política. Aí, não pode usar barba, mas pode se envolver com a política que antes era pecado. Era um erro grave o pastor se envolver com a política. Aí, usar barba é pecado, mas se envolver com a política e se corromper na política pode, mas usar barba não pode. Antigamente havia assim uma norma na Assembleia de Deus, um costume de não ter televisão. Não ter televisão, porque na mentalidade assembleiana do passado, ter televisão era sinônimo de pecado, era a caixa do capeta dentro da casa dos outros. Mas hoje não, hoje tem até canal de televisão. Né? Muitas convenções têm lá o seu canal de televisão. Quer dizer, ter televisão em casa, que antigamente era o instrumento de Satanás, ter a televisão em casa não é pecado, mas usar a barba é pecado. Está fora da norma, está fora da regra. Antigamente, usar televisão era do capeta, era pecado. Mas hoje pode, mas usar barba não pode. Antigamente havia uma simplicidade na vida dos pastores de não ostentar riqueza. Hoje o que mais a gente vê são pastores milionários, ganhando acima de 100 mil reais por mês. Não é isso? Ah, mas ostentar riqueza pode, usar barba não pode. Coisas da Assembleia, né? Coisas da bleia. E ele usou textos do Velho Testamento e citou até algumas coisas que Paulo falou, mas eu gostaria de citar algo aqui interessante. Paulo instruindo os crentes em Efésio, os crentes lá, maioria gentil, né? Porque Paulo foi levantado como apóstolo aos gentios, então está lá Paulo instruindo os efésios na questão do comportamento, da conduta e do caráter, tá bom? Então eu vou usar esse ensinamento de Paulo para trabalhar algo interessante aqui. Capítulo 4, Paulo está dizendo assim, ó: rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis. Olha, vocês devem andar como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Ok? Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Opa, Paulo está falando aqui de conduta, comportamento e caráter.
Que coisa interessante. Cadê a barba aqui? Não tem. É interessante, né? Há um só corpo, um só espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tá certo? Aí eu vou agora lá para o versículo de número 17, que é justamente mais instruções que Paulo está dando, já atingindo essa questão da conduta, comportamento e caráter que ele estava começando lá no versículo de número 1. Versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. De barba, né, Paulo? A gente não deve andar como andam os outros gentios de barba, né? Eles usam barba, a gente não deve usar barba. É isso, Paulo, que tu está falando? Não. Paulo está dizendo aqui, ó, eu não devo andar como andam os outros gentios, porque eles estão andando na vaidade da sua mente, do seu entendimento. Opa, então eu não devo andar como andam os outros gentios, porque eles andam na vaidade da mente. Não é isso? Eles são vaidosos no coração. Aqui, ó, vaidade da mente. Eles são vaidosos no coração. Entenebrecidos no entendimento. Entenebrecidos aqui, ó. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Ué, eu não devo me comportar como eles se comportam. Né? A conduta, comportamento e caráter desse povo é reprovável. Então, olha, cuidado, não ande como andam os outros gentios. Não se comporte como eles se comportam. Eles se comportam assim, ó. Eles são vaidosos de mente, entenebrecidos de mente, separados da vida de Deus. Eles são ignorantes na mente e no coração, tá certo? Outra coisa também, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se intrigaram à dissolução. Eu não devo me comportar de forma dissoluta, na dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, Paulo está me recomendando a não me comportar como os gentios se comportam, na conduta, comportamento e caráter. É isso que Paulo está instruindo. Tem nada de barba aqui, irmão. Nada de barba. Aí, mas vós não aprendeste assim de Cristo, se é que tendes ouvido Cristo e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Ok? Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestistes do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, aqui está uma série de recomendações que Paulo está trazendo para os gentios. Está entendendo? Quanto à conduta, quanto ao comportamento e quanto ao caráter. A gente não deve se comportar como eles se comportam na conduta, comportamento e caráter. Tem nada a ver com o aspecto físico, irmão. Pelo amor de Deus. Logo, a gente tem que entender que há uma diferenciação para aquele que nasceu de novo, é regenerado, a conduta, o comportamento e o caráter deste vai ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas esses homens, eles traçam normas, traçam regras, eles ditam as coisas, irmãos. Às vezes, eles mesmos não conseguem levar, eles mesmos não conseguem suportar o monte de regras que eles produzem. É como se fossem os fariseus, né? 620 e tantas regras e eles não conseguiam cumprir essas normas, essas regras. Impressionante. Aqui vai a minha indignação, tá entendendo? Contra essa fala que eu achei uma fala infeliz. No tocante ao uso de barbas, eu conheço gente séria, cristã, que usa barba. Tá entendendo? Gente de Deus, homens de Deus, usando barba, falam das Escrituras, palavra de Deus. Aí vem a Assembleia de Deus, num lapso de exclusivismo, coisa muito comum na bleia, é o exclusivismo,
Porque para alguns da bleia, só a bleia detém o caminho da salvação. Isso é exclusivismo, característica de seita. Tá entendendo? Característica de seita. Eu quero acreditar que ele tropeçou em palavras. Tá entendendo? Eu quero acreditar, mas o contexto da fala dele aponta justamente para esse tipo de exclusivismo que a gente encontra somente na bleia do reino de Zeus. Lamentável. Lamentável. Eu me lembro que quando eu estava na bleia, há tantos anos atrás, porque eu passei 30 anos como membro dessa instituição, 16 anos como presbítero, e eu tinha essa mentalidade também. Tá entendendo? Um crente presbiteriano, um crente batista passasse por mim, saudasse com a paz, eu simplesmente o ignorava, porque eu tinha esta mentalidade exclusivista que somente a bleia consegue desenvolver. É um exclusivismo só. E acham que estão fazendo a coisa certa, mas isso é doutrinação. Muita gente sofreu doutrinação durante tanto tempo que hoje não sabe mais distinguir a realidade da fantasia. E eu quero dar glória a Deus que algumas convenções que não são filiadas à CGADB adotam o uso da barba. Eu vi lá algumas pessoas em Santo André usando barba. Em outras denominações da Assembleia de Deus, de outras convenções, eu já vi gente usando barba. Tá certo? Mas as grandes convenções estão assim, com essas regras que eles mesmos não conseguem cumprir. Eu finalizo dizendo assim: se envolver com a política não é pecado mais, mas usar barba é pecado. É isso? Ostentar riquezas não é pecado mais, mas usar barba é pecado. Usar televisão em casa, quem era dessa época está entendendo o que eu estou falando. Usar televisão em casa não é pecado mais, mas a barba é pecado. Eu gostaria que você deixasse aí a sua opinião sobre essa confusão que a Assembleia de Deus costuma criar. E em algumas convenções pode, e em outras convenções não pode. O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Você concorda comigo? Concorda com o meu posicionamento? Deixe sua opinião, com base bíblica. E outra, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, crescia na doutrina dos apóstolos. Então, se vier me confrontar, me confronte usando a doutrina dos apóstolos, a doutrina da graça. Não venha com questões judaicas do Velho Testamento, não. Me confronte com doutrina apostólica. Ok? Aí a gente vai debater aqui nos comentários. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível.